Oportunidades e financiamentos. Parte 2. Avaliando uma oportunidade. Então, o que a gente tem? Depois que a gente já transformou essa ideia, uma ideia inicial do negócio em oportunidade, eu começo, ou mais do que isso, no processo de transformação entre ideia e negócio, eu começo a fazer aquela sondagem mercadológica para verificar se aquilo efetivamente é uma oportunidade. Né? Ainda não é uma viabilidade, então perceba, avaliar uma oportunidade é um processo de sondagem ou um aprofundamento desse processo de sondagem, mas não é viabilidade ainda. Como que eu vou fazer essa avaliação de uma oportunidade? Então, existem algumas perguntas, a gente vai transformar isso em perguntas para vocês que podem nos orientar no que diz respeito à avaliação de uma oportunidade. Quer dizer, quais são as informações cruciais que eu preciso ter para entender que aquela oportunidade é uma oportunidade e partir um pouquinho para frente pensando em investimento. Vamos dar uma olhadinha comigo, tá? Qual o mercado que ela atende? Então, qual o mercado potencial que essa oportunidade vai estar atendendo? Eu tenho que ter isso, eu tenho que conseguir dimensionar esse mercado. Senão, eu vou estar chutando. Então, eu tenho que analisar em termos de dimensão. Isso que é importante. Qual o retorno econômico que ela proporcionará, certo? Como que a gente vai fazer? Percebam que esses dados aqui, que nós estamos falando aqui, é importante. Esses dados, eles vão estar compondo o plano de negócios, tá? Então, isso tudo, a avaliação ou validação de uma oportunidade, ela é justamente feita através de um plano de negócio. Então, vamos voltar lá. Qual mercado que ela atende vai estar lá na análise de mercado, ok? Para a gente conseguir trabalhar. Esse retorno econômico, ela vai estar no plano financeiro. Então, eu vou estar analisando lá o que a gente vai ver mais na frente, que é o payback, quanto tempo retorna esse investimento, e o ROI, o retorno sobre investimento. Então, nós temos uma série de coisinhas aí que a gente pode colocar. Outra coisa importante são quais as vantagens competitivas que o negócio vai ter. O que é diferente em relação aos concorrentes? Onde o seu negócio se diferencia? Tem que ter alguma coisinha aí. Qual é a equipe que transformará essa oportunidade em negócio? Então, quais são os recursos humanos que você tem ou que você precisa? Isso vai ser importante quando a gente for pensar em investimento. Isso é importante eu saber quem eu tenho. Até que ponto o empreendedor está comprometido? Aqui a gente está falando de foco. E aqui é crucial. Tá? Quando a gente está desenvolvendo um negócio, se a gente não tiver foco, a gente se perde. Então, eu tenho que ter foco, eu tenho que saber isso, eu tenho que me comprometer. Acontece muito comumente de alguém querer abrir um novo negócio. Então, o que essa pessoa faz? Eu tenho um emprego fixo e eu abro um novo negócio. Se você trabalha das 8 às 18 no seu emprego fixo, quando que você vai ter tempo para desenvolver aquele negócio? Ficou complicado, né? Ah, não, mas eu tenho um dinheiro extra, eu vou contratar gente para desenvolver aqui. Eu vou colocar funcionários, pessoas. Tá bom. Mas você, enquanto gestor, enquanto dono, tem que estar lá também, né? Então, eu preciso ter essa reserva de tempo. Então, equacionar isso é uma coisa muito importante, porque senão você acaba simplesmente perdendo dinheiro. É normal, às vezes, eu tenho o meu parceiro, né, o meu marido, por exemplo, ele tem um emprego fixo e eu vou tocar o negócio. Opa, tá bom, o foco está mantido. Eu tenho alguém que tem foco e está comprometido com o negócio. Porque nem sempre os funcionários estão comprometidos com o negócio, a gente sabe disso, tá? Então, vamos olhar, tem mais um item ali. Quais os riscos envolvidos? Então, a gente sabe que todo negócio tem um risco. Eu tenho que prever os riscos e criar estratégias
para esse risco. Isso acaba sendo fundamental nesse processo. Existe uma ferramenta muito utilizada no âmbito de planejamento estratégico, que é a análise de SWOT. E a gente vai estar apresentando para vocês a análise de SWOT como uma ferramenta base para você estar fazendo essa análise de viabilidade de oportunidades. Vamos dar uma olhada então. Então, na análise SWOT nós temos o quê? Uma análise de quais são as forças da empresa, quais são as fraquezas da empresa, quais são as oportunidades do mercado e quais são as ameaças no mercado. Então, aqui é uma visão externa e aqui é uma visão interna. Isso tem que ser o mais realista possível. Não dá para você ignorar, não tenho nenhuma fraqueza. Tem muita gente que faz isso, né? Eu não tenho nenhuma fraqueza, meu negócio é melhor, meu produto é melhor. Será? Certo? Será? Então eu preciso ter isso é muito importante para a gente, ok? Eu preciso ter isso equacionado. A análise SWOT feita de maneira maquiada não serve para nada, tranquilo? Então eu tenho que ter isso muito certo na nossa cabeça. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, como funciona a análise SWOT ou como essa ferramenta pode servir para a gente. Então aqui eu tenho lá o ambiente interno, ambiente externo. Aqui eu olho sobre o aspecto de ameaças, oportunidades, pontos fracos e pontos fortes. Quando eu cruzo uma ameaça com ponto fraco, eu tenho que buscar a sobrevivência. A minha estratégia é sobrevivência, né? Então, esse cruzamento é muito complicado, porque eu tenho que desenvolver esse ponto forte o mais rapidamente possível, senão eu realmente vou estar com um risco muito grande. Quando eu cruzo a ameaça com ponto forte, eu consigo uma manutenção, porque aquela ameaça ela vai impactar a minha organização de uma maneira mais leve. Por quê? Porque eu tenho um ponto forte. Quando eu trabalho ameaça e ponto fraco, eu tenho que desenvolver. Então, eu percebo a possibilidade de um crescimento aqui, né? Se eu desenvolver o ponto forte, eu posso crescer porque tem uma oportunidade. Quando eu cruzo oportunidade com ponto forte, aí é o ápice, né? Eu tenho o desenvolvimento. O cenário mais agradável do ponto de vista organizacional é quando eu cruzo o ponto forte com a oportunidade, sem sombra de dúvida. A partir dessa análise, eu consigo determinar quais são as estratégias. O que eu tenho que priorizar internamente. Tá? Então, para isso que serve a análise SWOT. Legal? Então, bons estudos, até a próxima aula.